Tenho assumido a honra de passar a palavra à Sua Excelência, o Dr. José Maria Neves, Presidente da República de Cabo Verde, para proferir o seu discurso. Excelências, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Sua Alteza Real Grão-Duque de Luxemburgo, Senhor Presidente da República da Guiné-Bissau, Senhor Presidente da República de Portugal, Senhor Presidente da República do Senegal, Senhora Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas, Senhora Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Senhor Presidente da Câmara dos Deputados do Luxemburgo, Senhora Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Senhor Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Senhor Primeiro-Ministro do Grão-Ducado do Luxemburgo, Senhora Primeira-Ministra da República de Moçambique, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhores antigos Presidentes da República, Comandante Pedro Pires e Dr. Jorge Carlos Fonseca e digníssimas esposas, Senhoras e senhores membros do Governo, senhores representantes dos chefes de Estado da Argélia, do Brasil, do Ghana e da Santa Sé, Senhor Primeiro Vice-Presidente da Assembleia da República de Moçambique, senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados de países amigos, senhores antigos presidentes da Assembleia Nacional, Dr. Amílcar Spencer Lopes e Dr. Basílio Moço Ramos, senhor antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, Dr. Carlos Veiga, senhor presidente da Câmara Municipal da Praia, Sua Eminência Reverendíssima Dom Arlindo Cardeal Gomes Furtado, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas, senhores embaixadores, senhoras embaixadoras, senhores embaixadores e representantes dos organismos internacionais, senhoras e senhores combatentes da liberdade da pátria, cabo-verdianas e cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me ainda cumprimentar a senhora vice-governadora do estado de Rhode Island e o senhor mayor de East Providence, aqui comemorando conosco os 50 anos da nossa independência. Minhas senhoras e meus senhores, neste ponto culminante da nossa história, erguemo-nos para celebrar meio século de independência nacional e de construção coletiva forjada no sonho e sustentada pela resiliência, pela coragem e pelo labor silencioso e perseverante do povo cabo-verdiano. Neste espírito de celebração, saúdo todos os presentes e agradeço com apreço a vossa presença. Permitam-me, contudo, que destaque especialmente Son Altesse Royale, le Grand-Duc de Luxembourg, Ilustre Constant Ami de Cabo Verde, aqui no rendons un hommage
publique et témoignons notre profonde reconnaissance. Votre présence parmi nous, Monseigneur le Grand-Duc Henri, ennoblit ces célébrations et atteste de la solidité d'un partenariat exemplaire, chaleureux dans l'accueil réservé à notre diaspora et transformateur par sa contribution à la modernisation de nos îles. Accompagné de plus hautes personnalités de l'État luxembourgeois, Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Premier ministre, Votre Altesse réaffirme la grandeur des liens unissant nos peuples et la portée structurelle de la coopération que nous bâtissons dans cet archipel africain, atlantique et sahélien. Excelência Senhor Umaru Sissoko Embalo, Presidente da República de Guiné-Bissau, Senhor Presidente desse país irmão, que nos faz uma luta junto, que foi fundamental para a independência de nosso país. Presença de nós é sinal de amizade e disponibilidade para nos continuar a trabalhar junto, goste, através de uma cooperação rica para o desenvolvimento contínuo de nos dois países irmãos. Através de nós, nos manifesta toda nossa gratidão para o povo de Guiné-Bissau, para sua contribuição fundamental para a causa de liberdade e independência de Cabo Verde. Excelência, Senhor Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem endereço o meu reconhecimento pelo inestimável apoio e presença amiga. Portugal tem sido, desde a primeira hora, parceiro singular da reconstrução nacional e do progresso material e espiritual de Cabo Verde. A exemplaridade das nossas relações bilaterais, marcadas por uma cooperação multidimensional, por uma amizade genuína entre os nossos povos e pelo acolhimento digno da vasta comunidade cabo-verdiana, constitui, num mundo incerto e volátil, um farol de civilidade e de entendimento entre nações. Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dont la présence amicale nous honore grandement. Le Sénégal, voisin proche et partenaire historique, accueille avec générosité l'une des plus importantes communautés capverdiennes de l'Afrique et a joué un rôle stratégique dans notre lutte pour l'indépendance. Nous partageons des valeurs républicaines fondamentales, la liberté, la tolérance, le respect de la différence et la noble culture démocratique d'acceptation des résultats électoraux. Votre présence est pour moi source d'inspiration et signe éloquent de notre volonté commune de renforcer un partenariat spécial, tant sur le plan bilatéral qu'au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies, pour construire l'Afrique
a laquelle nos aspirons. Destaco ainda as honrosas presenças de Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional de Angola, em representação do Sr. Presidente da República de Angola, João Gonçalves Lourenço, da Senhora Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas, em representação do Sr. Secretário-Geral António Guterres, do Sr. Primeiro-Ministro, da Senhora Primeira-Ministra de Moçambique, em representação do Presidente da República, Daniel Chapo, do Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário do Brasil, em representação do Presidente Lula da Silva, and the Honorable Minister of Foreign Affairs of Ghana, representing His Excellency President John Dramani Mahama, all esteemed friends of Cabo Verde and indispensable partners in our national development journey. Agradeço-vos que transmitam aos meus irmãos e amigos que tão condignamente representais o meu reconhecimento por tudo o que tem feito por Cabo Verde e pelos cabo-verdianos. Destaco ainda a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Africanos, em representação do Sr. Presidente da Argélia, Sr. Abdelmadjid Tebboune, e do Sr. Núncio Apostólico, em representação da Santa Sé. Saúdo todos os altos dignatários dos países amigos presentes nesta celebração. Muito nos honra a vossa presença amiga. Devo começar pelo seguinte, e quero ser muito claro. Não há nada mais sublime na vida de um povo do que a sua libertação da subjugação colonial. A 5 de julho de 1975, ganhávamos o direito de escrever o nosso destino com as nossas próprias mãos e de alicerçar as bases fundantes da dignidade da pessoa humana. Nestes 50 anos, fizemos história. Cabo Verde é hoje um país independente, democrático, de rendimento médio e com ambição de ser moderno, próspero e justo. São 50 anos de um percurso resiliente e inspirador, de ganhos incomensuráveis que nos trouxeram até aqui. Este Cabo Verde inteiro, as ilhas e a diáspora, tem contado sempre com o comprometimento cívico das suas filhas e dos seus filhos. Desde que nos conhecemos como cabo-verdianos, fomos reivindicando das autoridades, em todas as épocas, igualdade perante a lei e dignidade. A primeira petição exigindo igualdade de oportunidades no acesso a cargos públicos entre colonos e os filhos da terra data de 1546. As revoltas em várias ribeiras e vilas, os movimentos literários, desde os nativistas e os claridosos à novíssima geração, as manifestações culturais, desde a música ao teatro, passando pela dança e pelas artes plásticas, são referências de descontentamento e de busca de caminhos para a liberdade e a dignidade. Presto homenagem a todas as grandes mulheres e a todos os grandes homens, muitos deles anónimos, que em momentos distintos da vida nacional foram dando corpo ao manifesto
assumindo lutas pela igualdade e pela realização de direitos. A independência foi arduamente conquistada, sim. A fome de bandeira, com raízes nos nossos intelectuais, e o apelo à independência foram alimentados ao longo de gerações. O sonho foi concretizado pela geração de Cabral, a quem coube esse protagonismo histórico que, com uma liderança disruptiva, recorreu às armas como último recurso para a conquista desse objetivo há muito almejado. A história deste arquipélago foi pautada desde o início por persistentes secas que resultavam em fomes e mortandades. Porém, seca não implica necessariamente fome. Esse histórico de displicência criou o espírito de nação. Neste chão das revoltas dos engenhos de Ribeirão Manuel ou do capitão Ambrósio com a sua negra bandeira da fome, dos contratados para o sul e do desastre da assistência. Era urgente romper com a ideia da fome como fatalismo ou castigo divino decorrente das secas. O sentimento de nação, forjado na desgraça e na incerteza, foi determinante na luta contra a pobreza, pela dignidade e pela independência. Nestas 5 décadas que se seguiram à proclamação da independência, retomo, era urgente romper com a ideia da fome como fatalismo ou castigo divino decorrente das secas. O sentimento de nação, forjado na desgraça e na incerteza, foi determinante na luta contra a pobreza, pela dignidade e pela independência. Reitero que foram homens e mulheres de visão que souberam mobilizar corações e mentes em torno de uma causa maior, a autodeterminação e a independência das nossas ilhas. Neste particular, permitam-me destacar a figura ímpar de Amílcar Cabral, um visionário, um pensador que soube unir ilhas e povos em torno de um ideal comum, estabelecendo os alicerces de uma comunidade política livre e soberana. Este é um momento solene, um tempo de justa homenagem àqueles que, com visão e coragem inabaláveis, ousaram sonhar e lutar por um Cabo Verde livre do jugo colonial. Recordemos, pois, com gratidão os líderes carismáticos, companheiros de Cabral e combatentes da liberdade da pátria em todas as frentes, nas matas da Guiné, nas universidades, na clandestinidade, aqueles que foram presos no campo de concentração do Tarrafal, juntamente com antifascistas portugueses e nacionalistas guineenses e angolanos. Felizmente, muitos ainda entre nós e presentes nesta sala, e os heróis anónimos que, em tempos de adversidade, com sacrifício e bravura, tornaram possível o sonho da independência, imprimindo em cada ato o desejo ardente de liberdade e justiça. Conquistada a independência, depois de 8 anos de secas consecutivas, o cenário não era dos melhores.
reinava uma pobreza generalizada com todos os seus desdobramentos. Nesse alvorecer era carestia de tudo, sem infraestruturas e com uma economia combalida, PIB nominal de 134 milhões de dólares e PIB per capita de pouco mais de 200 dólares. Acrescenta-se ainda uma elevada taxa de mortalidade infantil, esperança de vida de pouco mais de 60 anos, médicos em número de 1 e taxa de alfabetismo a superar os 60%, bem como a necessidade de reverter o ceticismo de muitos que duvidavam da viabilidade do jovem país. Nestes 5 décadas que se seguiram à proclamação da independência, Cabo Verde alcançou progressos notáveis, com transformações profundas nos setores econômicos, sociais e políticos, e demonstramos que os recursos naturais não definem o destino de uma nação. Priorizamos a saúde e a educação e inventamos outra terra dentro da nossa própria terra. Este progresso, longe de ser fruto do acaso, é o resultado do trabalho incansável de cada cidadão, contribuindo para que a nação se consolidasse enquanto exemplo de estabilidade, inovação e respeito pelo Estado de Direito Democrático. Festejamos 50 anos de riqueza material, mas também de riqueza imaterial, pois a nossa autoestima também aumentou. Além dos progressos materiais e econômicos, celebramos o florescimento da nossa cultura, o espelho da alma deste povo. Os desportos, a música, a dança, a literatura e as artes visuais entrelaçam autenticidade e criatividade, servindo de elo entre o passado e o presente. Contudo, a história do sucesso de Cabo Verde não se escreve apenas com a tinta da política interna. A resiliência e o progresso do país assentam em 2 outros pilares fundamentais, sem os quais o edifício seria incompleto e frágil: a diáspora, e aproveito para saudar a senadora do estado de Massachusetts, a cabo-verdiana Liz Miranda, que também está aqui conosco, e os parceiros de desenvolvimento. Somos um Estado transnacional. A diáspora tem sido um ator relevante nas lutas pela independência, pela democracia, pelo desenvolvimento. Mediante remessas financeiras de ideias e de conhecimentos, as comunidades cabo-verdianas têm dado um inestimável contributo para o crescimento material e espiritual de Cabo Verde. Com relação aos parceiros, sejam eles países amigos ou organizações multilaterais como as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o Banco Africano de Desenvolvimento, a cooperação evoluiu de uma lógica de ajuda para uma parceria estratégica baseada no respeito mútuo e em objetivos partilhados. A graduação de Cabo Verde a país de rendimento médio em 2007 foi o reconhecimento formal deste sucesso coletivo. Neste percurso de glórias e desafios, um capítulo particularmente transformador foi a transição para um regime democrático que culminou com a realização das primeiras eleições multipartidárias a 13 de janeiro de 1991. A transição para a democracia decorreu num quadro de normalidade exemplar, com transferência pacífica de poder. Hoje também celebramos a democracia, que abriu as portas à participação plena de todos os cidadãos na condução dos destinos da nação e à consolidação de novos paradigmas de desenvolvimento. Nestes tempos de crises da democracia,
podemos orgulhar-nos da democracia que estamos a construir todos os dias na nossa terra, que valoriza o debate construtivo e coloca o cidadão no centro da vida pública. A liberdade de expressão, o pluralismo partidário, bem evidente nesta sessão parlamentar, a alternância governamental, a autonomia do poder local, o respeito pelas instituições políticas, a lealdade constitucional, a estabilidade política, com todos os governos a cumprirem os seus mandatos integralmente, e a transparência na gestão dos recursos são desde há muito apanágio da nossa cultura política. O balanço dos 50 anos da independência é inequivocamente positivo e evidencia um percurso de grandes conquistas. No entanto, a realidade de hoje é muito complexa e a conjuntura internacional é desafiadora, sendo a imprevisibilidade uma constante. Para podermos avançar com passos seguros e na direção certa, precisamos de políticas consistentes e de visão de longo prazo. O futuro acena com novos desafios e oportunidades que exigem de nós a mesma ousadia e visão dos nossos antecessores. No plano econômico, a fragilidade estrutural face a choques externos, sejam secas prolongadas, flutuações nos preços internacionais ou crises sanitárias globais, continua a representar um risco significativo. A elevada dependência do turismo, que corresponde a quase 25% do PIB, evidencia a necessidade de reforçar setores alternativos e de valor acrescentado, nomeadamente nas economias criativas, nas tecnologias de informação e na economia azul. Nos próximos 50 anos, a sustentabilidade ambiental revelar-se-á um dos maiores desafios. As alterações climáticas acentuadas exigirão a implementação de políticas públicas robustas para gerir a escassez de água, a erosão costeira e garantir a segurança alimentar. A aceleração da transição energética para fontes renováveis colocará Cabo Verde na vanguarda da neutralidade carbónica e da economia verde. A coesão territorial e a mobilidade interilhas constituirão também uma área prioritária. Será imprescindível desenvolver um modelo de transportes integrado e sustentável que combine soluções marítimas, aéreas e digitais, de forma a garantir a equidade no acesso a serviços e oportunidades em todas as ilhas do arquipélago. A transformação digital é outro vetor que moldará o futuro. A revolução tecnológica, alimentada pela inteligência artificial, automação e economia digital, demandará um sistema que prepare os jovens para as competências do futuro, assim como políticas de inclusão digital para evitar novas formas de exclusão. A aposta na excelência da formação e a valorização do capital humano continuarão a ser o alicerce do progresso. Investir numa educação que forma para a cidadania global, enraizada na identidade cabo-verdiana, permitirá que nenhum talento se perca e que a inovação floresça, assegurando a competitividade no mercado global cada vez mais exigente. A justiça social e a inclusão devem ser aprofundadas. O combate às desigualdades, à pobreza e à exclusão social exigirá políticas consistentes que promovam o acesso à habitação digna, à saúde de qualidade e à segurança social universal, garantindo que os benefícios do progresso sejam verdadeiramente partilhados por toda a sociedade. Concomitantemente, a governança democrática deve ser reforçada constantemente.
torna-se imprescindível o aumento da confiança recíproca entre os atores políticos, a elevação do nível do debate político, maior sofisticação no processo de formação das políticas públicas, mais eficiência na execução e mais eficácia nos resultados, a justificação das decisões públicas, a criação de espaços de contra-argumentação, a transparência e a accountability serão os pilares que garantirão a confiança dos cidadãos e a credibilidade internacional que sempre nos distinguiram. Num pequeno Estado insular, tal que Cabo Verde, os consensos sobre os fundamentais das políticas, sobretudo as atinentes às grandes reformas estruturais tão necessárias para a aceleração do ritmo de crescimento e desenvolvimento, são cruciais. O futuro de uma nação constrói-se com os seus jovens. Em Cabo Verde, mais de 60% da população tem menos de 30 anos, um potencial demográfico extraordinário, que ao mesmo tempo impõe a responsabilidade de gerar emprego digno, fomentar o espírito empreendedor e garantir uma formação profissional alinhada com as exigências de um mercado global em constante mutação. Olhar para o futuro é, pois, transformar a esperança num desígnio nacional, o de edificar um Cabo Verde mais moderno, mais próspero e mais justo, onde cada desafio se converte em oportunidade e onde possamos continuar a escrever com os jovens na dianteira novos capítulos de inovação, competitividade e crescimento inclusivo. Como nos disse hoje de manhã, na missa de ação de graças, o cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, olhemos para o futuro com inteligência, sabedoria, honestidade e solidariedade. Celebremos, pois, com orgulho e gratidão os feitos do passado, mas mantenhamos firmes os olhos no horizonte que se desenha diante de nós ao longo dos próximos 50 anos. Congratulamo-nos com os protagonistas que trilharam os caminhos da independência, da democracia e do desenvolvimento. E curvamo-nos com respeito perante a memória dos que já partiram. Que o seu legado nos inspire a enfrentar o presente com bravura e a projetar o futuro com convicção. Juntos, continuaremos a escrever a gloriosa história de Cabo Verde, não apenas como herdeiros de um passado de lutas e conquistas, mas, sobretudo, como visionários de um amanhã mais moderno, mais próspero e mais justo. Cabo-verdianas e cabo-verdianos, no país e na diáspora, que este cinquentenário marque o início de mais 50 anos de progresso e de realizações. Viva a independência, viva a liberdade, viva a democracia, viva Cabo Verde!